Então, boa noite a todos, bem-vindos. O tema desta semana, Apagão 2025, o dilema, o, o dilema dos radioamadores portugueses, ou dos radioamadores. Epá, foi uma ideia que tivemos numa conversa sobre, depois de recebermos um e-mail da Rede dos Emissores Portugueses, entendemos que seria importante desmistificar alguma coisa, porque há aí algo que tem que ser explicado a todos para perceberem a posição das associações e da RLX. Hum, eu vou já começar com a apresentação. É uma pequena apresentação. Eu pedi ao técnico e ao nosso futuro associado emérito, eh, que nos fizesse um esquema, um cartaz, e ele fez este cartaz, o Apagão 2025, conversando sobre o dilema dos radioamadores. Epá, hum, isto do apagão e o aparecimento da Rede dos Emissores Portugueses com um projeto que existe desde 2009, em que o pai da criança são duas pessoas, uma delas sou eu, e a outra é o Proença, o CT2 Hotel Indivíduo. Não podíamos passar à parte final desta conversa sem primeiro ahm, fazermos uma pequena retrospectiva, uma pequena, o regressar às origens, ahm, no início do porquê de ter aparecido aquilo que a REP neste momento se lembrou que tinha na carteira. Então, como vocês já devem ter ouvido, há para aí, de repente, uns técnicos especiais em comunicações de emergência. E aquilo que é preciso o pessoal lembrar-se é, como é que apareceu isto? Como é que apareceu isto? Então, o Proença, o CT2 Hotel India Vitor, eu, o CT2XQ, o Carlos Nora, o CT1 Ende, e mais dois colegas, o Eco Quebec e o Arlindo, CT1, agora não me lembro o indicativo dele, éramos da direção da REP em 2008, e entretanto fomos convidados, ou seja, a REP, não foi só a REP, não foi só a REP, ahm, foi em 2008, as associações receberam um convite para estarem presentes numa apresentação de dois projetos que estavam a começar a ser trabalhados em 2008. O Plano Nacional de Emergência e de Proteção Civil e o PIRS-AML-CL, o Plano Especial de Emergência de Risco Sismo da área metropolitana de Lisboa e Conselho de Limítrofes. Um, Isto, nós, quando saímos, quando saímos quando saímos de lá, eu e o Proença, um, começámos a falar, uh, e foi com nós conversarmos, o que é que poderia ser, como é que se poderia fazer, porque estávamos nós, estava a Arla, estava a Amarrado na altura, estava quem mais? Estava a Aral, que eram assim, estava também o pessoal da ARF, de Santarém, a RVM não apareceu na altura, um, e nós percebemos que cada um de nós tinha a sua ideia, cada associação tinha a sua ideia, a sua maneira de estar. Epá, e foi entendido que até era o Proença que tinha andado a fazer uma arrumação na REP e tinha descoberto algo que era um projeto de 1960, que na altura era denominado o SUPRA, era o Serviço de Urgência por Radioamadores. E ele foi ter comigo, começámos a ver o que é que era aquilo, como é que era, como é que não era, como é que nós poderíamos
futuramente preparar as coisas. Isto em 2008, epá, isto foi acontecendo mais umas reuniões, até que, epá, nós conseguimos estruturar e fizemos o projeto, pá, fizemos o projeto, em que foi dividido em 2 partes. O manual de operações foi feita por mim e foi feito a estrutura orgânica, do SERA em moldes mais recentes a 2008, 2009, ou seja, à realidade da altura. A realidade da altura tinha a ver também com um problema que se chamava a Lei do Voluntariado, em que só as entidades com utilidade pública e na altura, e à altura, em 2008, 2009, as únicas 2 associações que tinham utilidade pública era, a REP e o RCL. Epá, e aquilo que nós estávamos a ver era como é que nós conseguiríamos, aglutinar, chamar as associações todas a este projeto, hum, tendo sempre uma entidade que teria que ser, a charneira, a cabeça, para podermos convocar as pessoas e as pessoas não perderem o estatuto de voluntariado, embora em 2009, com o início do novo regulamento, os voluntários em relação a comunicações de emergência é muito sui generis, ou seja, nós temos um dever de disponibilidade, que é isso que é o artigo 18º, mas já lá vamos. Pronto, e este esquema, o projeto SERA, foi construído entre nós os dois, apresentado à direção, porque nós estávamos na direção, e, epá, e vou-vos passar aqui a demonstrar o regulamento orgânico. O regulamento orgânico tinha uma estrutura em que se baseava principalmente na estrutura da rede dos emissores portugueses, por causa então daquilo que se tinha falado, só que, isto, desde o princípio, seria sempre para os associados, em primeira mão, os associados da rede dos emissores portugueses. Como vocês veem, isto é uma estrutura muito pesada, é uma estrutura que obrigava a termos bastante gente envolvida. Isto até aqui, foi tudo tratado, conseguimos apresentar este trabalho antes aos associados, e em 2009 foi quando foi apresentado aos sócios, aos associados da REP, e que apresentou-se logo com alguns anticorpos internos, porque alguns sócios não concordavam com a REP está envolvida ao nível da proteção civil, porque tinha havido um exercício no Porto, tinha havido prejuízos, tinha havido um acidente, pronto, aquelas coisas que, que acontece e que o stress faz com que o pessoal tenha outra ideia. Este, como vocês veem, isto tem uma comissão coordenadora, um coordenador nacional, um coordenador nacional administrativo, um coordenador nacional de comunicações, um coordenador técnico nacional, um coordenador financeiro nacional. O problema maior no meio disto tudo é que todos estes elementos fazem parte da direção da FED. O que à altura, eu volto a frisar, em 2009, era este o conceito, ok? Era este o conceito. Coordenadores distritais. Pronto. E o apagão de 2025, o dilema dos radioamadores, o SERA, foi o documento que foi enviado às associações, tem os seus prós e os seus contras. Os prós, uma estrutura organizada que
é completamente diferente de estarmos a um por um a ir para cima do monte com o rádio na mão sem saber se estão-nos a ouvir ou não. Existe uma estrutura orgânica, existe um plano de frequências que já era utilizado há bastante tempo, quando era o CIGEX, que era um exercício feito pela Proteção Civil e pelos radioamadores, só em frequências de amador, a nível nacional. Ahm, e, e isto faz com que nós consigamos falar a uma só voz com a ANPC. O falar a uma só voz com a ANPC tem o seu quê de ser mais fácil, não é? É isso que estava a acontecer. Só que, isto não é só prós. Isto tem a ver também com os contra. E os contra têm a ver com isto. Aquilo que era em 2009, o, a REP não é uma estrutura federativa. E, por conseguinte, não representa as associações, mas sim os seus associados. O queria colidir com as próprias associações a nível municipal e distrital. Se puséssemos este sistema como está escrito a funcionar. Os pressupostos da criação do CER em 2009 não são os mesmos da atualidade. Passaram-se 16 anos e desde 2009 para cá houve uma atualização do Plano Nacional de Emergência e Proteção Civil, houve o aparecimento da portaria das OVPCs e o crescimento do próprio movimento associativo fez com que existam associações de radioamadores, com protocolos já bem firmados entre os municípios e estas associações a nível nacional. Ou seja, os contra do SERA o primeiro caso é este. A REP não é uma estrutura federativa. A perda de identidade das associações nacionais se aceitarem o SERA. E as perdas dos apoios a nível municipal por essas associações. Porque aquilo que se passa é que, e eu vou passar a seguir a mostrar-vos o SERA, os termos próprios. Há pontos no SERA em que as associações têm que assinar termos de responsabilidade para dar a representação à REP, a entidade, para a associação, para a REP. A partir daí isto vai entrar um pouco em choque. Em choque porquê? Porque até ao nível financeiro passa a ser a REP a gerir esses protocolos. E isso é desvirtuar todo o movimento associativo na realidade. Se vocês me perguntarem, mas qual é a solução? Qual é a solução para nós fazermos isto? É as conclusões que nós vamos falar a seguir. Em relação àquilo que se passou ao nosso apagão, não é? Eu ouvi de tudo e mais um par de botas. Há aí grandes técnicos de proteção civil, há grandes técnicos de comunicações, há grandes radioamadores. E a RLX, desde há 11 anos, que tem vários protocolos na cidade de Lisboa, tem um trabalho firmado com o Serviço Municipal de Proteção Civil e, e tem uma questão que é casamentos e batizados só vão quem, ou só vai quem é casado, quem é convidado. E, o apagão não é mais nem menos de uma situação técnica que as entidades oficiais até agora nunca se preocuparam em dizer, olha, vocês venham cá, temos que falar todos a uma só voz. E acho que é esse o problema no meio disto tudo. A outra questão tem a ver com o próprio entendimento daquilo que está escrito no próprio regulamento de amador, no artigo 18º, em que dizem as entidades competentes podem recorrer às suas próprias estações de amador, bem como aos amadores e às respectivas estações,
A questão de aos amadores e as respectivas estações, eles não querem-nos lá aos radioamadores, eles querem as estações e os equipamentos dos radioamadores. Mas isto tem a ver com aquilo que está escrito e quando nós fazemos exame, aquilo que nós temos que facultar. Eu sei que é uma situação crítica o pessoal dizer, epá, e como eu ouvi muita gente nesse dia e no dia a seguir, enquanto não pagarem os equipamentos, e os equipamentos eu que os paguei, eu não tenho que os pôr ao serviço do Estado. Um, Isso é um engano e é um logro, porque não é isso que está escrito no Regulamento Amador. Pá, este artigo 18º não é mais nem menos que um dever de disponibilidade. E um dever de disponibilidade não é nós sermos voluntários de proteção civil. Nós somos radioamadores, temos que, segundo aquilo que está no Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil, criar e apoiar as infraestruturas, criando uma rede redundante em frequências de amadores. Epá, e é isso que nós temos que fazer. Organizarmos independentemente de onde estamos, sim. Criarmos o nosso ritmo de trabalho, sim. Agora, nós não podemos é ser mais do que aquilo que a lei nos diz e nos pede. Nós só devemos participar se nos chamarem. Pá, e isto é simples. Tem que ficar definido como é que é o chama-quem, como é em todo lado. Na tropa existe uma coisa que se chama as listas de chamar nas emergências. E acho que os radioamadores as associações têm que se organizar exatamente para fazer esse trabalho. E é isso que é importante definir. O, Aqui por baixo diz yeah. E nos termos em que tal esteja definido no Sistema Nacional e Regionais de Planeamento Civil de Emergência. O Planeamento Civil de Emergência foi mais uma alteração que foi introduzida ao longo destes 16 anos, que veio alterar alguma das nuances e das competências dos radioamadores no plano. Com certeza que nós não estamos a maior parte daquilo que se tem passado há 16 anos para cá, desde o aparecimento do Ciresp, muito poucas associações estão envolvidas com a ANEPC ou com os Serviços Municipais de Proteção Civil. E todas aquelas que estão têm os seus protocolos, as suas definições. Lisboa ARLX, Cascais ARLC, em Sintra, se eu não estou enganado, e está aí o Viana que me pode ajudar. Um, à altura seria a Associação de Radioamadores de Sintra, de rádio, era assim, não era, Viana? Não está. Liga, boa noite a todos. A Liga, a Larsa, exatamente. Liga A Amadores Liga de Rádio Amadores de Sintra. Rádio Sintra, pronto. Em Mafra, foi o último protocolo que eu e o Proença, o CT2 Hotel Linda Vita, organizámos e preparámos, ainda em nome da REP, e é o único protocolo que existe do CERA. Leiria tem o seu protocolo, eu penso que a Arla tem o seu protocolo também em Santiago do Cacém, a Associação de Radioamadores da Beira Baixa tem o seu protocolo com o Serviço Municipal de Proteção Civil de Castelo Branco, um, a, a Arva tem em Viseu, e por aí acima, pá, não há um grande envolvimento, mas tem a sua definição. E tem a sua definição, e é isso que nós temos que fazer. Aquilo que a RLX fez em Lisboa, posso-vos dizer que o conceito era pegar na cana e dar peixe às unidades locais de proteção civil. E aquilo que nós fizemos ao contrário, nós ensinámos a pescar. E isto de ensinar a pescar é criar a rede rádio, dar formação aos voluntários das unidades locais de proteção civil, e isso criando também
em cada protocolo um elemento da associação que está presente como operador de comunicações para aquilo que for necessário. E isto é uma maneira das associações estarem a ser reconhecidas, não só a nível do Serviço Municipal de Proteção Civil, mas também ao nível das unidades locais de proteção civil, no caso da cidade de Lisboa, que são 23. Um, e é esse o trabalho que as associações têm que fazer. Individualmente, tem que ser esse. O, Posso-vos dizer que eu hoje a passar, estava a passar o regulamento para aqui, para o PowerPoint, e estava a ler, e diz aqui no ponto 2, nas situações de emergência, se tal for considerado necessário pelas entidades competentes, ou seja, nós não temos que estar preocupados se nos chamam ou não. As entidades competentes é que têm que estar preocupadas, e eles é que nos têm que chamar se entenderem tal. E é aquilo que eu disse desde o princípio: casamentos e batizados só vai quem é convidado. E este ponto 2 é exatamente isto. Ahm, e o ponto 4, exatamente também a mesma situação. Ahm, Desde que eu posso vos dizer que ahm, conclusões, já lá vamos fazer aqui. A RLX tem feito algumas formações e tem acompanhado a nível dos radioamadores. Temos feito alguns workshops de comunicações de emergência baseado nos manuais americanos da ARRL. E uma coisa curiosa, e uma questão curiosa é que há muito técnico de proteção civil que é radioamador, há muito radioamador que quer ser técnico de proteção civil, mas a realidade é que, se calhar, se começarem a ler bem os manuais, porque isto está tudo escrito, está tudo ensinado. Aquilo que se fez no Manual Sucera foi criar um manual à nossa realidade, à realidade de 2009. E foi esse o trabalho que se fez, foi esse o trabalho que se envolveu, que se envolveu e que tivemos envolvidos. Esse trabalho deu fruto a quando, em 2009, quando se fez o exercício, o PT Quake, em que tiveram envolvidos à volta de 150 radioamadores, em que se criou uma rede alternativa e redundante, um, em que a Proteção Civil tinha uns anticorpos de não querer utilizar os radioamadores. Houve situações, posso-vos dizer que eu assisti a algumas situações. Houve situações em, na Academia da Força Aérea, onde era o CETAC era o Centro de Emergência. O Centro de Emergência, agora não me lembro do resto da fraseologia, mas era o posto de comando, era o comando da emergência e para o exercício do PIRS AML, ou seja, estava-se a fazer a certificação ao Plano Especial de Emergência de Risco Sísmico da área metropolitana da área metropolitana de Lisboa e concelhos limítrofes, e, e houve situações lá. Houve coisas boas, houve coisas más, houve situações que se demonstraram que eram situações um bocado caricatas, mas apercebemos que havia alguns anticorpos. Um, não, eu penso que haja aqui muito radioamador recente, mas em 2000 houve uma grande conferência organizada pelo Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, em que convidaram todas as associações de radioamadores existentes à altura para a assinatura de protocolos de colaboração entre a ANEPC não, na altura era o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros. Um, e que houve algumas associações que assinaram, houve outras que não, a Tertúlia também está, já me faltava a Tertúlia. Houve associações que assinaram, houve associações que não assinaram, mas a conclusão que podemos tirar deste apagão é que nós, radioamadores, conseguimos falar uns com os outros. Nós, radioamadores, não precisamos de andar a fazer ensaios. Nós, radioamadores, só tínhamos que continuar a utilizar as listagens
do, do XX, em que estava tudo definido a nível distrito, o contactos a nível nacional. Um, Nós só devemos participar e ir se nos chamar. Porque o problema está é o, o voluntariado. Epá, os radioamadores não são voluntários de proteção civil. Têm um dever de disponibilidade. E isto é bastante diferente. E as entidades têm que nos convidar para nós participarmos. Agora, há uma coisa importante que todos nós, radioamadores, temos que nos perceber e temos que entender que o que é importante no meio disto tudo é que este apagão é só um pequeno exemplo daquilo que pode acontecer. E vou-vos dizer, a informação que eu tive à- ao meio-dia, foi às 12 horas que me telefonaram, é que estava previsto este apagão até ir até 48 horas. Ou seja, as informações que havia, os reportes que nós tínhamos, era até 48 horas. Não foram 48 horas, ainda bem, mas estava-se tudo a preparar, as entidades oficiais estavam-se a preparar para ser até 48 horas. Um, e é isto que eu queria falar com vocês e explicar. Vocês vão me perguntar, epá, como é que tu tens isto? É fácil, meus caros amigos. Se eu fui um dos pais da criança, por isso também tinha que ter uma cópia de há 16 anos atrás. Um, o espírito tinha pernas para andar. Posso-vos dizer que a quem apresentámos a uma associação que nos disse logo que não ia ser aceito. E não era para ser e não era aceito. Porquê? É fácil, meus amigos. Eu estou a passar isto rapidamente para passar ao sítio que eu vos quero mostrar o porquê do SERA não estar atual. Principalmente porque ah, ah, as associações aceitando o SERA, põe-se em causa a sua própria existência, a sua própria, o seu próprio trabalho a nível local. Porque para aceitar que é o alargamento do SERA, e isto foi feito há 16 anos atrás, e penso que esteja igual, porque não houve alteração, é que as associações têm que assinar um termo de responsabilidade em como dão o poder da gestão do SERA e as associações aceitarem serem comandadas ou geridas a nível da emergência e da proteção civil pela rede dos emissores portugueses, pela sua estrutura orgânica. Um, epá, eu continuo a dizer que nós necessitamos, e isto vai cair novamente num termo que é: nós precisamos de uma entidade federativa, precisamos de uma entidade que não tenha, que apoie este projeto, mas não tenha isto, não tenha este ponto 7. Porquê? Porque temos que falar a uma só voz. Temos que falar a uma só voz com todas as Põe lá o entidades. ponto 7 para podemos falar. É este que está a Não, passar? o ponto 7 é este aqui. Não sei se estás a ver a página 13. Estão a ver? Está no 6. Está no 6. Sei que a gente isto só aparece um bocadinho. Aqui. Então e agora? Agora sim. Pronto. Isto tem a ver com a subordinação ao SERA ou às associações, ou à associação que é responsável pelo SERA. Pá, eu entendo, eu entendo e penso que uma estrutura desta, passada 16 anos, ehm, é de todo importante as associações Baixa terem. lá, desculpa lá, para ver o Hã? resto. Ah, Baixa lá para ver o resto, que eu só vejo um bocadinho. já está? Sim. Pronto. Ahm,
A realidade há 16 anos não é a realidade atual. E este projeto tinha pernas para andar se houvesse condições para ser alterado. Alterado a nível federativo, porque nós não podemos ter uma associação que é uma associação em pé de igualdade com todas as associações. As associações já, as associações já quando foi em 2020, a quando dos grupos de trabalho para alterar o Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil. Se foi isso foi que foi frisado, foi essa situação que foi frisada à, à ANEPC. A REP é uma associação em pé de igualdade com todas as outras associações, e é isso que nós temos que continuar a bater-nos, mas cada vez mais, e isto vem tudo no seguimento daquilo que tem-se estado a falar da Federação, cada vez mais temos que ter uma figura federativa para este tipo de incidentes e estas situações. Agora foi um apagão, mas amanhã podemos ter aqui um sismo de categoria 8 ou com uma força enorme que nos arrebente e que nos dê cabo da nossa vidinha a todos. E a realidade é que hum, não temos uma estrutura que nos represente e que tenha assento e que tenha assento na Comissão de Proteção Civil, na Comissão Nacional de Proteção Civil. E é esse o problema. Não podem ir as 23 associações. Tem que haver uma entidade que nos represente. E é isso que é importante frisar. Agora, desculpem lá, mas não é a rede dos emissores portugueses. A rede dos emissores portugueses, a Amarrado, a RLX, a RVM, a RLC, e as outras todas as associações, a LARS, são todas associações que têm o mesmo estatuto. Não há hipótese. Agora, nós temos um trabalho importantíssimo, as associações têm um trabalho importantíssimo em criar a sua cadeia de comando, a sua estrutura de comando. Isso é outro assunto. O chama-quem. Nós da tropa dizemos que é o chama-quem. Um, o- Nós já vimos, e a RLX neste momento tem um grupo no WhatsApp, porque aquilo que as experiências, as lições apreendidas deste apagão ou diz-nos que nas 2 primeiras horas nós conseguimos gerir a questão e conseguimos falar uns com os outros. E as associações e nós todos temos que ter, as associações têm que criar a sua QRG. Os associados têm que estar habituados a ir àquela QRG, àquela frequência, se o sistema falhar. Nós temos a maior rede, temos mais repetidores, todas as associações todas têm mais repetidores que o Serviço Nacional de ou a ANEPC ou o Ciresp. E nós temos que fazer isso, temos que mostrar as capacidades que temos. Temos que criar o sistema resiliente. Isso é outro filme. Agora que nós todos temos que mostrar que estamos atentos e que podemos ser uma mais-valia, sim, mas não podemos, como determinados radioamadores e técnicos de proteção civil que temos aqui neste país, cada vez que há um problema, saem a correr com umas garrafas de água e vão se pôr aos gritos, entre comas, à porta dos postos de comando avançados, estou cá, utilizem-me, utilizem-me. Não é esse o papel, isto é o tal princípio do casamentos e batizados só vai quem é convidado, e nós temos que apresentar credibilidade. Há associações que estão a fazer esse trabalho, a RCL é uma das associações que no Algarve tem estado a fazer um trabalho espetacular, e nós na cidade de Lisboa, a Aral na cidade, em Santiago de Cacém, no litoral alentejano, e é isto que tem que ser desenvolvido. O que mais me custa em 16 anos, e posso-vos dizer que me custa muito, é, passar 16 anos, começar-se a falar do SERA. E isto custa-me porque este projeto foram muitas horas. E foram muitas horas
a partir das 4 horas da tarde, no aeroporto de Lisboa, no AT1, lá no meu posto de comando, que era as operações da Esquadra 504, muitas vezes até às 10 horas, eu e o Proença a partir pedra, para vermos qual era a melhor hipótese de fazermos uma coisa que fosse, que conseguisse unir as associações, sem estarmos a perder a identidade de cada associação. E isto, epá, 16 anos depois, ver que só saiu aquilo que nós fizemos, ou seja, a Mafra tem o protocolo e fomos nós, eu e o Proença, que andámos a batalhar, faz-me ficar triste. Faz-me ficar triste, faz-me fazer com que o trabalho da RLX seja um trabalho que seja um exemplo para todas as associações e não há segredos, meus amigos, não há segredos. Aquilo que nós fazemos na cidade de Lisboa pode ser feito e multiplicado pelas outras cidades todas. Agora, é preciso é que as associações queiram fazê-lo, porque é isso que nós precisamos de fazer. E os conhecimentos, o know-how que adquirimos em 11 anos é uma mais-valia para nós sabermos até onde é que vamos e o que é que temos que fazer. Isso é que é importante. Epá, e dinamizar. Epá, vou-vos dizer que esta conversa que estamos a ter, esta apresentação, as conclusões que tiramos é simples. Cada associação tem que criar a sua própria maneira de trabalhar, a sua estrutura de trabalho. Isso é que é importante. Ahm, Cada associação tem que ver qual é o repetidor que lhe dá mais garantia numa situação de calamidade ou catástrofe. Isso também é importante. Agora, nós não podemos é ter, como eu ouvi, radioamadores a passarem os repetidores todos de norte a sul do país porque queriam ouvir quem é que tinha ainda os rádios a funcionar. Epá, numa calamidade ou numa catástrofe, eu tenho que estar a trabalhar com a minha equipa ou com a nossa equipa. Não podemos estar a ouvir o pessoal que está no repetidor da Serra da Estrela, porque não é essa a situação que eu preciso saber. Eu preciso saber se o trabalho a nível, por exemplo, no nosso caso, a nível da cidade de Lisboa, se conseguimos estar todos a ouvir-nos uns aos outros para o caso de haver uma situação mais urgente, mais que sejamos chamados. E é isso que às vezes falta, haver um pouco de discernimento e nós sabermos o que é que estamos a fazer. Porque aquilo que aconteceu, pelo feedback que o pessoal depois falou, a conclusão que se chega é que ninguém percebe que se eu digo que é para estar no repetidor do Arieiro, as pessoas têm que estar em escuta no repetidor do Arieiro. Se eu digo à minha associação, isto agora um exemplo, vamos estar no repetidor da Serra da Estrela. Pá, eu estou ali à volta da Serra da Estrela e estou no repetidor da Serra da Estrela. Mas se eu não chamar lá, tem que lá estar gente a escutar para ver se alguém chama. Porque isto é que é importante. Porque nós não podemos é andar. Eu estou na Serra da Estrela, ninguém me chamou, eu vou circular por outro repetidor. Isso é o erro. E é estas pequenas nuances, é estes pequenos hum, pontos que têm que ser estruturados, têm que ser treinados e tem que se começar a perceber que hum, trabalhamos em células. Isto é uma célula. A Associação de Lisboa é uma célula, a Associação de Moscavide é outra célula, e por aí fora. E estas células têm que trabalhar em conjunto, como é uma colmeia, é como as abelhas. E é isso que é importante, porque nós não podemos estar a fazer. Eu estou aqui em Lisboa, mas eu consigo escutar o repetidor da Serra da Rábida e consigo ouvir o repetidor da Vila de Moscavide, da RVM. Mas eu posso ouvir tudo. Não, isto assim não se ouve nada. E se for necessário, nós não somos úteis, porque nós não estamos na zona. E é esse o problema. E é isso que nós temos que alertar, temos que falar, e as conclusões que se tira é mesmo essa. Cada grupo tem que trabalhar, cada associação
tem que trabalhar na sua área de trabalho. Temos que perceber até onde é que podemos Ah, ir, temos que perceber até onde é que podemos ir e temos que perceber que, numa situação de calamidade ou catástrofe, temos de estar à escuta onde a nossa associação disse para estar. Não é andar a fazer DX, a fazer DX em VHF e em UHF. Epá, é isto. Eu penso que